Estamos de volta aí no segundo bloco do nosso episódio com o síndico revoltado, William. Agora vamos falar sério. Agora eu quero começar. A gente já fez graça aqui, você já falou muito dos alecrins, mas agora eu quero te fazer uma pergunta. O empresário por trás do personagem. Tipo Marília Gabriela agora. Um sonho, né? Vamos chegar nessa parte ainda, calma lá. Mas eu queria saber, já que a gente tem... porque assim, pessoal, eu demorei a descobrir que o síndico revoltado, na verdade, é dono de administradora. Não conta. Eu não posso contar? Não posso contar, então apaga essa parte do episódio. Conta, né? Mas eu queria saber como que surgiu a ideia da administradora de condomínio para você, há quanto tempo você está nesse ramo e como que você enxerga esse mercado tão doloroso dentro daquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que é o fato de ser tão segmentado, cada empresa oferecer um serviço, cada empresa trabalhar de um jeito, e como que você capta o síndico, mostrando para ele que, no caso, o seu serviço tem maior valor agregado do que o concorrente. Essa resposta é a mesma praticamente no Brasil todo. Todo administrador de condomínio começou por uma oportunidade de negócio porque queria empreender. Eu era militar do Exército. Você tá de sacanagem. 8 anos, fui oficial do Exército, participei das missões da ocupação do Morro do Alemão em 2011 junto com o Exército. Participei da Força Nacional de Segurança Pública em Brasília, comandando o pelotão de choque, eu era oficial. E quando eu saí, eu queria empreender. Queria empreender e queria montar uma hamburgueria. E hoje eu penso, por que eu... Não montei uma hamburgueria. Não, E eu cheguei a fazer o plano de negócio e fui tentando me recolocar no mercado de trabalho, tinha uns 27 anos na época. E me surgiu a oportunidade de trabalhar em uma imobiliária. Indicação de um amigo. Você vai trabalhar no setor de condomínio. E eu, tá bom, condomínio deve ter um síndico, né? Alguém de pochete cobrando... Alguém de pochete. Né? Porque, veja, eu já não tô no... Geralmente o síndico revoltado do anterior ia falar um velho de pochete. Mas você tá falando do capacitismo dos idosos. Não, gente. É que antigamente o síndico era a pessoa que tinha mais tempo disponível para cuidar no condomínio. Desde 1929, a construtora já achava a pessoa que tinha condições de fazer mais favores e tinha mais tempo disponível para olhar o todo. Então, esse era o síndico. E muitas pessoas acham que ainda né? Algumas pessoas ainda estão em 1929 que acham que o síndico tem que andar com uma prancheta na mão. E aí eu comecei a trabalhar numa imobiliária, com condomínio, deu uns 7 dias, o rapaz que estava me orientando ali, fui fazendo uma certa amizade e tudo mais, e aí eu fui vendo que legal, que dá um mercado que dá para fazer muita coisa, dá para você agregar muitos negócios. A administradora é um hub de negócios sensacional. Administradora de condomínio, quando você fala em marketing digital, ela é um low ticket com CAC baixo para você vender qualquer outro tipo de serviço. E eu pensei, puxa vida, a gente pode vender portaria aqui, a gente pode vender seguro, a gente pode vender um monte de coisa através da administradora, porque a administradora já vendeu com um CAC mais baixo, que é a venda inicial da confiança. Se eu for vender portaria, se eu não estou nesse meio de confiança, eu tenho que gastar mais para adquirir o cliente, para chegar nesse cliente e vender essa confiança que eu já tenho. Eu fiz um plano de negócio, 15 dias eu trabalhando, né? E aí, fui fazer um plano de negócio, fui apresentar para o dono da empresa, falou, que legal, vamos seguir e tudo mais, um senhor de idade, tem muita estima por ele. E a diretora da época falou, viu, menino... Você acabou de chegar. Você tem que fazer aquilo que você foi contratado. E eu, porra, que área massa, que negócio louco. E eu fiquei sabendo que o rapaz que estava trabalhando comigo ia ser mandado embora. Ele tinha um jeitinho, digamos assim, específico de lidar, ruim de lidar para alguns, mas eu gostava muito dele. E ele me ajudou muito, me ensinou muito sobre condomínio. E eu sabia que ele ia ser mandado embora, porque quer saber, eu vou montar a minha administradora. E eu fiquei ali, tentando montar a minha administradora. Eu tinha saído do Exército, um dia eu fui no quartel conversar na função que eu trabalhava, eu falei, cara, eu quero abrir uma administradora. Conversando com um sargento amigo meu. Ele, cara, tem um outro sargento que tem uma administradora aí. Eu, sério? Ele, sério, sargento Luciano. Daí eu fui ver, ele tinha parte de uma sociedade, tava querendo vender. Falei, comprei parte daquela sociedade, pedi a conta onde eu tava para que o rapaz não fosse mandado embora,
porque ele estava há muito tempo, ele era muito leal àquela empresa, eu admirava a lealdade, né? Tinha cometido os seus erros e tudo mais, mas ele era muito leal, ele falava com brilho no olho, assim, de orgulho, assim, da empresa e tudo mais. Então, para mim, tava um mês, né? Eu já vi que a diretora, e com razão, tá tudo bem, né? Mas foi um baita impulsão para mim, foi uma baita de uma... Aí eu acabei adquirindo parte da Superzelo, que foi minha primeira empresa, que fazia pintura e manutenções. E tinha 4 condomínios. E aí tinha 13 pintor, 25 mil de prejuízo por mês. Né? Pintor contratado, às vezes pintor pra cima, pra baixo. Acabou, né? Vamos embora. E as obras começaram a demorar. E eu falei, vamos cancelar esse serviço, vamos mandar todo mundo embora, vamos ficar só com um condomínio. Tinha R$ 2.456 de faturamento por condomínio. De faturamento de condomínio. Eram 4 condomínios. Tinha um condomínio que me pagava R$219. Era o edifício Évora, lembro até hoje. E eu comecei a pegar gosto do negócio. Eu comecei daí com 4 condomínios, você faz sozinho. Aí eu fui fazendo sozinho, cometendo os meus erros sozinho, corrigindo sozinho. 4 condomínios dá pra você errar e dá pra você corrigir. Dá pra você aprender a fazer comercial, dá pra você aprender a fazer administrativo, financeiro, assembleia, dá pra você aprender a ser humilhado em assembleia, passar vergonha em assembleia, dá pra você aprender que você não sabe nada de direito em assembleia, dá pra você ouvir que a pessoa fala assim, eu sou advogado, você não é nada, dá pra você ouvir que se você tiver que ficar até 1h da manhã aqui fazendo ata, você vai ficar. E isso é uma baita de uma escola. E aí eu peguei gosto, comecei a colocar metas, comecei a crescer de maneira desordenada, desorganizada, apenas com carisma e jeito de falar com as pessoas. E o mercado condominial inteiro, até hoje, ele é tão atrasado que você só ganha cliente por indicação. Como é que você capta síndico? Indicação. Se você não está fazendo um bom trabalho, você não vai fechar clientes. Se você está fazendo um bom trabalho, você vai fechar clientes. É isso. As pessoas... Porque se você bate na porta de um síndico e fala assim, eu tenho uma melhor administradora para te apresentar aqui, ele vai falar, você vai cobrar mais barato? Se sim, eu fecho com você. Se não, eu vou continuar com aquela que eu tô. E se você entra mais barato, você está acabando com o mercado. Você está se prejudicando, você está prejudicando a tua própria empresa, e aí você para e não faz. E aí você fica refém da indicação. Se não tiver indicação, você não cresce. E toda a captação de cliente foi baseado na prestação de serviço rápida do William centralizador, que respondia tudo rapidamente, assim como um síndico iniciante, que acha que tem que responder tudo no grupo do WhatsApp, finais de semana, à noite, fazendo todas as assembleias, até a hora que começou a vazar pelos dedos. Que eu comecei a não dar conta, que a empresa começou a se queimar, porque não dava. E o meu colaborador falava assim, eu tô sobrecarregado. E como eu tava sobrecarregado, eu falava, não, eu entendo ele. Tenho empatia, porque eu tô lascado, então ele deve estar mais, vamos colocar mais gente na operação. E aí na assembleia quando dava problema, o colaborador olhava, sabia que eu ia me jogar na frente da bala, ia eu. E chegou em 2020 e falei, não quero mais. Não quero mais, vou vender, vou ver o que eu vou fazer. Eu já tinha uns 60 condomínios na carteira. E aí eu vi um vídeo no YouTube do Marcelo Germano. Aí eu fiz o EAG e falei, antes de vender eu vou fazer essa imersão aqui de 3 dias. E aí mudou minha cabeça, aí mudou a minha vida. E a partir daquilo foi... Daí eu passei de 60 condomínios para hoje, de uma empresa. Hoje eu sou sócio de mais... Acho que tem umas 9 empresas que eu sou sócio. A gente tem cerca de mais uns 650 funcionários no total. São 5 administradores de condomínio. Paraná, Santa Catarina e São Paulo, espalhados, que vieram fazer parte do todo. São mais de 37 mil unidades administradas. Já tive empresa de síndico, já vendi. Já tive outras empresas, já vendi. Hoje temos portaria remota, garantidoras, imobiliária. E aí, tudo que o mercado condominial te propicia fazer de negócio, porque às vezes as pessoas preferem chutar uma canela só do que falar com fulano aqui. Às vezes é muita gente. Tem região que aceita muito bem, tem região que não aceita muito bem, fala, você quer tudo. É negócio. Tá ali, quer, não quer, tá tudo bem, escolhe outro e segue a vida. Mas o empresário do mercado condominial tem que entender que o mercado não é só o ramo que ele atua. Porque senão ele se limita e ele se frustra. Chega uma hora que, assim como eu, pensa em desistir, pensa em vender, pensa em fazer outra coisa, porque é muito complicado. E até então aqui, a gente tá falando, não, porque é difícil, que é complicado. Mas eu vou dizer pra vocês, eu gosto disso. Eu gosto pra caramba disso. Esses dias eu não faço mais assembleia, eu tive que ir pra uma assembleia em cima do laço.
Gente do céu, o pau torando na Assembleia e eu feliz. Eu gosto demais disso, porque eu começo a observar o comportamento das pessoas e você sabe o que esperar. Quando você tá com tempo de mercado já, você já sabe o que vai dar. Você sabe que resultado vai dar em algumas votações. Dificilmente você se surpreende com algum resultado. Sim. Você sabe quem controla a narrativa, você sabe quem que é o líder, você sabe para quem que você tem que falar de maneira específica, olhando no olho, fazendo a pessoa chacoalhar a cabeça para você saber que você entrou na mente dele na tua explicação. Que se ele entendeu, a hora que ele for voltar, os outros vão voltar com ele. E aí, isso é fascinante. Isso, desculpa o termo, isso é um tesão. Você trabalhar com pessoas, entender isso e olhar assim, e tá tudo no mercado condominial. O mesmo jeito que você vende administradora, você vende portaria, porque o cliente é o mesmo. É o mesmo. A portaria remota, a garantidora. Você já sabe se relacionar com aquele cliente. Então, isso é muito massa, gente. Isso é muito massa. É um baita de um mercado que está numa baita expansão. Tem muito para crescer. Movimenta bilhões por ano. Movimenta bilhões. Às vezes um condomínio só movimenta 1 milhão ano. Condomínio simples movimenta 1 milhão ano. Nós vamos passar por movimentos de amadurecimento de mercado muito grandes, assim como foram as farmácias. Que a gente observou nas farmácias, que todo mundo preferia a farmácia de bairro. Que tinha lá o farmacêutico antigo, que sabia teu nome, que te dava já injeção, que já te atendia e tudo mais, e todo mundo preferia a farmácia de bairro. A farmácia de bairro hoje não existe mais. Ela foi comprada e adquirida pelas grandes redes. O mercado condominial vai passar por isso. Tanto que as empresas estão se unindo, estão para se blindar, porque se você for administradora de bairro, o mercado está passando por um momento que hoje está pulverizando. Várias administradoras abrindo, e aí o condômino, o síndico, prefere a administradora pequenininha. Por quê? Flexibilidade, me atende 24 horas por dia, faz tudo o que eu quero. Um atendimento mais personalizado. Personalizado, eu quero falar com o dono só com o dono. Na verdade, nem é personalizado, né? Eu quero voltar um pouquinho no que você falou no início dessa fala, quando você disse assim, eu tinha 4 condomínios. E aí eu comecei a sentar em todas as cadeiras, né? Fazia assembleia, fazia financeiro, parará, até que você viu que estava escorrendo pelos dedos. Por que eu quis voltar nisso? Hoje o mercado do síndico profissional, ele também está em expansão. Né? Está chegando nisso. Aqui na nossa região está começando a ter os primeiros síndicos profissionais, etc, etc. E aí, o que eu tenho visto e engraçado que a gente tem a mesma experiência que o EAG e mais ou menos no mesmo time, 2020, 2021, foi também a minha vez de falar não quero mais, não aguento mais, e foi quando eu tive essa virada de chave. Eu queria que você falasse assim, o que eu tenho visto acontecer com alguns síndicos. A gente não pode, a gente tem que crescer, a gente não pode inchar. Então, eu tive um crescimento bem orgânico, lento, desse tipo que você falou. No começo a gente teve tempo, com poucos clientes, de errar, não que a gente não erre, né? A gente continua errando, mas de errar e aprender, e ir formando a base. E formando aquele mínimo bem feito, né? Porque o básico bem feito ainda é a melhor saída, né? E eu tenho visto, e isso me preocupa, que o mercado hoje nosso, do viés da administradora, as pequenininhas vêm, põem o preço lá embaixo e isso destrói o mercado. Do lado do viés do síndico, o síndico olha para o mercado, vê uma oportunidade, pega o primeiro, é um bom síndico, aí pega o segundo, pega o terceiro, pega o quarto, pega o quinto, dali a pouco ele já não presta um bom serviço em nenhum lugar mais, porque ele inchou, ele não cresceu. E aí você tem essa experiência, né? Eu queria que você me falasse assim, compartilhasse comigo como que foi essa virada de chave para você e o que você deixa assim de sugestão, enfim, de conselho para quem está nesse momento. Eu acho que acho que o principal é você, e a maioria das pessoas que entram na área começam a crescer, primeiro você começa a crescer, depois você entra no barco, você tá no mar, se enfrenta a tempestade, depois que você entende que você tinha que içar as velas para direcionar para onde você quer ir. Eu acho que se eu conversasse comigo lá de um tempo atrás, eu ia perguntar, cara, o que você quer? Onde é que você quer chegar? Ah, eu quero isso, é pouco. Eu quero outra coisa, é pouco. Eu quero outra coisa, então registra. Escreve no que você quer chegar. Porque, às vezes, a gente não tem
A gente tem noção do nosso potencial, você sabe que vai trabalhar muito, que vai fazer muito, mas você não sabe o porquê. Por que você quer fazer aquilo? Onde é que você quer chegar? Então, eu acho que o principal é que as pessoas saberem onde querem chegar, até porque quando chegar no momento que você está se degladiando de trabalhar, você pensa, mas por que isso? Isso vai me levar aonde eu quero chegar ou não? Ou não vai me levar? Lá em 2020, eu coloquei um propósito para mim, que eu queria ser uma das referências do mercado condominial brasileiro. Um tongão lá de Ponta Grossa, no Paraná, interiorzão do Paraná. E quando eu falava isso, tinha gente que... difícil, né? Tudo bem, né? Cada um com o seu sonho. E eu coloquei lá que eu queria ter administradora digital, eu fiz o PVE, o plano de vista educativo. É isso? Ponto de vista educativo. Comecei a definir isso e é incrível como coisas que você registra, que você quer chegar, depois de um tempo que parece sem sentido, depois de tanto você olhar, de repente você olha assim, aquilo que não fazia sentido, de repente você olha assim, nossa, já aconteceu. Caraca, já. Sabe, você se acostumou com aquilo, de repente, caraca, gente, nós já estamos lá. Então, eu vejo assim, hoje, para o síndico que está crescendo, e a gente vai ver esse movimento porque o mercado está amadurecendo. Então, a gente vai ter muita oportunidade de ver muita gente amadurecendo, inchando, saindo, gente escolhendo, assim como administrador escolhendo, vou retroagir, vou viver eu executando a operação, ganhando muito bem para isso, porque eu sei fazer tudo e garanto aquilo que eu sei fazer. E dificilmente eu vou tirar umas férias, dificilmente eu vou deixar de fazer uma assembleia, porque fiquei com a operação reduzida, mas fiquei ganhando bem. Vai ter aquele que vai falar assim, eu quero escalar. E aí você vai abrir um pouquinho mão de fazer todos os atendimentos e vai ter que treinar pessoas, e vai ter que treinar time, vai ter que fazer organograma, vai ter que fazer responsabilidade-chave de cada função para que cada um entenda o que tem que ser feito e você passa de ser um administrador de condomínio, você passa de ser um só síndico para ser um empresário do mercado condominial. Quando você entende que você pode ser um empresário do mercado condominial, você pode abrir qualquer negócio. Você não precisa ser só síndico. Você não precisa ser síndico. E quando você passa desse ponto, você entende que se você tivesse feito essa organização antes, você teria resultados antes, porque pelo menos você sabe onde quer chegar. Porque quando você chega num momento que eu cheguei em 2020 de não quero mais, é porque eu nem sabia onde que eu queria chegar, eles. Eu não sabia. Estava, sabe, no automático, no sopro de Deus, trabalhando, mas tá, o que eu quero na minha vida? Não sei. Eu só queria fazer a empresa crescer, mas sabe, a empresa crescer para onde? Quanto? Empresa crescer é o quê? É o ser o maior da região? É ter o maior faturamento? Eu colocava meta de faturamento. Tá, mas qual o ticket médio? Qual que é a margem de lucro daquele contrato? Vale a pena aquele contrato? Vale a pena fechar por fechar? Vale a pena fechar? Depois, vamos colocar meta de condomínio, que é um erro que muito síndico, muita administradora coloca. Quantos condomínios? Vamos fechar. Quantos condomínios você tem? Eu tenho 100 condomínios. Você pergunta quantas unidades você tem, ele não sabe. Né? E aí, beleza. Qual que é o teu ticket médio por condomínio? É tanto. Qual que é o teu ticket médio por unidade? Nunca fiz. Não tenho noção. Por quê? Porque a pessoa não está medindo. Ela não está gerenciando o negócio. Quando você começa gerenciando da maneira correta, e se eu começasse a administrar condomínio hoje, do zero, e eu não tenho problema em recomeçar se fosse necessário, eu começaria diferente. Eu começaria fazendo de uma outra forma. É por isso que muita empresa vai surgir ainda. Algumas vão sair do mercado, outras vão se juntar, porque as pessoas não entendem e elas chegam a um ponto que o empresário precisa escolher. O que ele quer ser? Um administrador de condomínio, um síndico, ele quer ser um empresário. Porque tem muita diferença. É muito doído a dor do crescimento. Você se sente incompetente. O resultado não vem de imediato. Você parece que fala, ninguém te ouve, ninguém te entende. Parece que você tá maluco sozinho. É um negócio louco. De repente, quando começa a ter resultado, mas olha só. Deu sorte aí, Isis. Nossa, olha só, de repente deu um boom. E aí? É um negócio muito louco. Empreender não é para os fracos, né? Por isso que muita gente desiste no meio do caminho. Muita gente. Aqui tem 2 que quase desistiram. Não sei, a doutora Luciana, se já quis desistir alguma vez. Por enquanto ainda não. Mas é uma montanha russa, né? De você estar na sexta-feira, 5 da tarde, tomando um café, pensando como é que você vai ter 50 mil na segunda-feira para pagar a folha. E como é que eu vou fazer? E às vezes, você entender que às vezes tem que largar mesmo e vai ter. Não, as coisas acontecem.
Mas tem que ter muita frieza. Uma vez a Iris me falou, você tem que ter estômago, porque não é fácil. Exatamente isso. Você deitar para dormir pensando que você tem tantos funcionários que dependem de você, né? Porque assim, o pessoal, eles falam assim, mas você é a dona. Outro dia, a minha irmã, eu tava discutindo não, a gente não tava brigando, a gente tava discutindo uma situação do carro dela que quebrou, né, e eu troco esse carro, não sei o quê. E a minha irmã, ela não é CLT, né, ela é o famoso PJ que todo patrão quer ter, sabe? O PJ que todo patrão quer ter, que perde todos os seus direitos trabalhistas, mas fica ali como se fosse um CLT ainda. E eu falei para ele, mas irmã, você tem que traçar um objetivo, né? E ver onde você quer chegar. Enfim, eu também vim de baixo, também já ganhei uma merreca. E, tipo assim, a gente tem que persistir e tal. Mas você era a dona. Eu falei assim, olha, Yara, deixa eu falar uma coisa para você. Vira dona, vira empresária, vira empreendedora. Depois a gente senta para conversar. Porque não é flores, igual todo mundo imagina, né? E quando você está começando, igual você falou, assim, foi uma oportunidade, eu nunca imaginei que você era do Exército, para começar por aí, tá? Com essa cara e que de tiririca, que eu achei que você tinha vindo do circo e não do Exército. Não, e participou da operação do Morro do Alemão. Só tirar a barba. Então, Morro do Alemão ainda, que isso? Nunca imaginei que você sabia dar um tiro, mas tudo bem. Agora eu vou te tratar com mais carinho ainda. E aí... Eu também tive uma oportunidade, porque eu advogava, né? Vim da advocacia, fazia quase 15 anos. Era, cara, você acredita? Não, e mais uma revelação, gente, é essa. E aí tava quase 15 louco anos. Que eu sei do Exército. Mais louco. Olha pra você ver. Eu sei do Exército e o advogado, dá pra acreditar? Dá pra acreditar? Meu Deus do céu. E aí, um dia, o meu ex-sócio no escritório falou assim, eu acho que a gente tem que abrir um negócio. E aí eu falei, bora? Eu topava tudo, né? Aí, vamos abrir uma imobiliária. Aí fui, tirei o Cresce. Falei, cara, mas tem 15 mil imobiliários aqui em Varginha. Minha filha mudou para São Paulo, pra você ver como é que a gente é do interior, né? Minha filha mudou para São Paulo e agora tem que pagar uma tal de administradora de condomínio. Aí eu falei para ele, o que é isso? Ele falou, não sei, vamos entrar na internet. Aí entramos na internet, vi um curso lá de administradora de condomínio em São Paulo, 3 dias de curso, fui fazer o curso. E daí eu me tornei administradora de condomínio. Parabéns. Entendeu? Foi bem assim. Que cagada. Que cagada. E aí, cara, essa história assim, é muito engraçada a gente lembrar como começou, né? Cheguei de São Paulo com meu diplominha de 3 dias, como ser dona de uma administradora. 3 dias. Coloquei na gaveta e aquilo ficou lá por 1 ano. Aí um belo dia, chega uma cliente no escritório da advocacia. Estou com um problema no meu condomínio de 12 apartamentos. Estou com um problema no meu condomínio. A síndica, não sei o que. E tava uma guerra entre 6 senhoras. 6 senhoras. Porque a síndica, a pior guerra de condomínio é essa, menina. 6 senhoras, porque a síndica tinha comprado um sofá de couro preto, igual esse aqui, e colocado na recepção. Que absurdo. Ela não podia ter tirado os bancos de madeira que tinha lá para colocar o sofá de couro. E aí o meu sócio, mas você não precisa de um advogado, você precisa de uma administradora de condomínio. Aí eu olhei pra cara dele assim, né? Não tem nada a ver. Eu nunca tinha feito uma ata na minha vida, nem sabia como fazer uma ata. E aí ela falou assim, é? Sabe? Senhora mesmo, é? É. Então, o que eu faço? Que dia que tem assembleia? Ela, hoje. Perfeito. Nós vamos hoje. Aí terminou o expediente. E eles, vai lá. Falei, vai lá. E eu começando a vida da administração de condomínio, sem saber nada, sem saber fazer uma ata, fui. E saí de lá com o meu primeiro contrato embaixo do braço de administradora de condomínio. E assim começou a história da Máxima, sabe? Mas lembrando disso, para encaixar a pergunta que eu quero fazer, né? E aí tu começa. E aí você não conhece muito o cenário. Nessa época, na minha cidade, tinha apenas uma administradora há 13 anos sozinha no mercado. Eu enfrentei esse cenário também. Há 13 anos surfando ali, sozinha e fazendo o trabalho bem básico. Eu olhei para aquilo e falei, não, mas isso aqui entrega mais. Isso aqui não pode ser assim. E aí, na oportunidade de fazer negócio, né,
A empresa foi crescendo, erra, acerta, cresce, erra, acerta. Da administradora veio a advocacia condominial, que a gente tem essa parceria. Já tive empresa de síndico, já vendi também. E aí você começa a enxergar o crescimento do mercado, né? O que você vê desse início nosso, que como que as pessoas enxergam a oportunidade, porque muitas portas se abrem, passam batido por muitas pessoas, né? Mas nesse ramo da administração de condomínio, da sindicatura profissional, o que você consegue enxergar, William, assim, falando agora do teu lado empresário, que são sinais, que são indicadores, que são caminhos que a pessoa pode aproveitar para embarcar nesse ramo, sabendo, dando uma trilha para ela, vai a trilha do líder, dando uma trilha para ela assim, cara, começa por aqui, segue esse caminho que vai dar bom lá na frente. Eu acho que para todo mundo, gente, de maneira geral, você simplesmente sabe quando algo é para ser. Você simplesmente sabe. Nós podemos falar aqui sobre condomínio, sobre qualquer empresa de uma maneira mais entusiasmada possível, a pessoa assistir e falar assim, nossa, que legal, tudo, mas não serve para ela. Mas é quando o mosquitinho vem, a pessoa sabe. A pessoa sabe quando é. Porque, veja, hoje nós falamos sobre isso, mas um podcast que vai ficar gravado e talvez isso que a gente esteja falando agora, essa profissão não exista daqui a 20 anos. Assim como a pessoa que está nascendo agora vai exercer uma profissão que ainda não existe. De modo geral, eu vejo assim, primeiro, é fazer o que gosta. Tem que gostar. Porque senão a pessoa... Eu posso reclamar. Mas que nem falam dos síndicos. Só reclama, então larga o osso. Não vou largar o osso para um incompetente assumir. Eu posso reclamar. Mas isso não quer dizer que eu não goste daquilo. Claro que reclamar às vezes faz parte do esporte brasileiro. Reclamar. Mas você quer largar o que você faz? Você pode até reclamar. Porque é normal do ser humano reclamar. Você reclama da tua mãe. Mas você não quer trocar a mãe. A mãe, Deus, a mãe, nossa, a mãe faz isso. Mas você não, é natural do ser humano. Mas é gostar do que faz. É ter tesão naquilo que se faz. Pô, tenho assembleia hoje. Eu vou pra assembleia, eu vou moer na assembleia. Porque eu gosto. Eu gosto de, principalmente, ter razão. É uma delícia ter razão, gente do céu. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Eu quero ter razão. Eu quero ter razão, porque está escrito lá assim, assim, assim. Então, eu acho que para a pessoa saber o que ela quer, no final das contas, às vezes você falou das oportunidades que vão embora, né, Enes? E às vezes as oportunidades que vão embora não era para ser. Não era para ser. Toda a nossa vida ela é muito moldada por aquilo que tem que ser. Mas assim, se a pessoa tem dúvida, não faça. Corra o risco de errar. Não tem um empresário que a gente vá conhecer, uma pessoa bem-sucedida que não tenha quebrado, que não tenha se arrebentado, que não tenha errado, que não tenha perdido muito dinheiro. Não tem um que não tenha se lascado e perdido muita coisa. Não tem um de sucesso que não tenha se decepcionado com as pessoas, que não tenha sido bonzinho em determinado momento, levou facada nas costas e depois virou uma pessoa um pouquinho mais fria, um pouquinho mais, pezinho mais para trás, calma aí, não vou me empolgar tanto, porque é isso que molda, as tuas feridas, as tuas marcas de guerra que formam a pessoa que você é, o profissional que você é, principalmente se você tem sucesso, porque as pessoas, né, como diz o velho ditado, as pessoas veem as pingas que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente cai. E tem bastante tombo, tem bastante dia. Teve um dia que era um condomínio que infernizava a nossa vida. Eu trabalho com minha esposa. E naquela assembleia, falei, vamos ver você. Porque tá demais esse condomínio, o time era menos experiente. E nessa de vamos nós. A assembleia era virtual. Fazendo em casa. As crianças pequenas. E aí, as pessoas, assim, controle da narrativa total, conselheiro infernizando, porque a conta categoria tal tem que arrecadar mais e não sei o quê, e a síndica usou que sobrou daquela conta categoria para fazer um recurso aqui. Não tinha prejudicado em nada o condomínio, mas ele queria tanto controlar a narrativa, ele queria tanto expor a síndica, que estava grávida, que estava com um problema de saúde e tudo mais. Chegou no final da assembleia, depois de tudo,
Era 1h30 da manhã, Assembleia Nossa. Virtual. Falei, gente, queria aproveitar para falar que eu estou rescindindo o contrato com vocês. Eu não quero mais. E aí, acabou a Assembleia, a gente levantou e foi das 7h30 até então. A gente levantou, foi no quarto, as crianças estavam dormindo um nos pés dos outros. Tomaram Nescau, o mais velho de 5 anos fez para de 2, um Nescau, e foi isso que eles comeram. E estavam dormindo. Eu falei, e aí? Vale a pena? Vale a pena? Essa Até que ponto tem que ser tudo eu? Até que ponto eu não posso delegar? Até que ponto a minha família não é prioridade? Até quando eu vou? Até quando eu vou estar aqui? Até quando o negócio é mais importante? Tem que ser leve. Tem que ser gostoso de fazer. A partir do momento que fica pesado, nenhum cliente vale a pena. A partir do momento que ficou, sabe, não tá legal, tá desconfortável, não vale a pena. E tem N casos do condomínio que não vale a pena e o teimoso aqui querendo ter razão. Não, eu vou domar. Eu vou corrigir, daqui a pouco eu troco o síndico e vai. E no final das contas, aquele condomínio só te gastou a tua energia e saiu igual. Ou porque você rescindiu com esse condomínio em assembleia, ou porque o condomínio rescindiu com você. Então, do que adiantou? Do que valeu? Tem que somar, então. Tem que somar. Dentro disso que tu disse aí, tem que somar propósito. Tem que ser somar, bom pro cliente, tem que ser bom somar resiliência. E tem que somar, porque muito trabalho, isso faz parte de empreender, né? Mas tem que somar também propósito, resiliência. Vamos lá. E vida, né, cara? E ter vida, né? Porque senão você vive pro trabalho, só faz aquilo e daqui a pouco a vida passou e você olhar para trás e... eu tenho amigos donos de administradora que, assim, quando você é mais novo, você quer se pautar por pessoas que estão aonde, né? Eu aprendi isso com o EAG, aonde você quer chegar. Então, quem são os donos de administradora mais experientes, que estão bem e tudo mais? E essas pessoas pagaram um preço caro. Essas pessoas, já às vezes no 3º casamento, não viram os filhos crescer. Assembleia toda noite sem parar. Perderam momentos que não voltam. A apresentação de balé da filha não volta. A apresentação de Dia dos Pais do filho depois não vai ter mais. Não volta. Então, o viver, quando você vive, você também é um profissional que tem uma performance melhor. Você também... porque senão você vira só um escravo da própria empresa. E o empresário é pior. O empresário é o mais escravo do próprio negócio. Porque a gente quer crescer, você acha que é isso que tem que fazer, que você tem que garantir faturamento e tudo mais, e você deixa de olhar. Então, para que trabalhar tanto se você não vai poder aproveitar? Bom, tá bem sério esse segundo bloco aqui, começou bem... Culpa de vocês. Bem... Eles que pesaram a mão. Não, mas eu acho muito... Eu nem sei falar sério, já. Eu acho muito válido, William, que as pessoas vejam o esforço e a dedicação que tem por trás, às vezes, de uma graça, de uma piada, né? Eu acho que empreender no Brasil é muito difícil, né? Você conquistar essas coisas, você fazer da administradora um hub de negócio é fantástico, mas dá trabalho. Então, a gente compartilhar isso aqui, a gente teve a mesma experiência com o EAG, eu acho que é muito válido para quem está em casa assistindo. Talvez isso dê aquele conforto que a gente teve com o Marcelo lá atrás, né? Tipo, sim. Tem que ter um caminho. Tem jeito. É isso aí, tem jeito. Tem jeito, e o meu jeito foi muito pautado, né? Tem algumas coisas que eu nunca esqueço, que foi o Código de Cultura, que era dizer onde que eu queria chegar, missão, visão e valores, que parece clichê para quem é administrador. Eu sou formado em administração, sou bacharel em administração, MBA em gestão empresarial, e não tinha feito o organograma da minha empresa. Porque era na minha cabeça, era muito simples. Meu Deus do céu, vou parar para fazer organograma, doutora? O organograma é muito simples, e quando eu fui fazer o organograma eu não sabia fazer, porque eu estava em todos os locais ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, e agora? E aí, quando eu fui escrever o que fazia cada um, o RCF, responsabilidade, chave da função, o que você é pago para fazer, eu tenho até hoje. Missão do cargo, o que você é pago para fazer, quais são os indicadores, quais são as tarefas daquela função, por que você está aqui. Então, para mim, o RCF, o organograma, o Código de Cultura, que é fantástico. Foi assim, a virada de chave de eu entender, assim, que existe algo maior, e depois que eu entendi isso, eu entendi que isso servia
para qualquer negócio que eu fosse fazer. E não mudaria muito. Tá aproveitando um pouquinho aqui, dando até um spoiler da palestra do curso que a gente vai ter amanhã. Eu não podia, né? Não, mas... Por isso que ela tava me chutando no eu não tinha entendido. E ó, assim, por baixo da mesa. Aproveitando, porque assim, quando o William fala de código de cultura, de SF, isso remete muito a um treinamento que a gente fez, coincidentemente, nós dois fizemos. Quando eu fiz, tinha 900 empresários, só eu de administradora. Achei aquilo muito fantástico na época. Para conseguir ter uma empresa autogerenciável. Eu fui o primeiro. Você foi a primeira administradora? Fazer. Bacana. Porque é um mercado muito cru. É um mercado muito cru. Muito cru. E o EAG é empresa autogerenciável. E aí, eu enxergo, e eu tenho certeza que você também enxerga, que o condomínio também pode ser autogerenciável. Usando as mesmas ferramentas, né? E para falar disso, eu queria que você falasse como que você vê os condomínios daqui 10 anos seguindo essa linha empreendedora? Olha, eu tenho uma visão... Bom, que fica gravado, então se der errado a gente volta depois e fala... O bom da vida é que a gente pode mudar de opinião a hora que a gente quiser. Falou besteira, né? Mas eu acho que essa figura de síndico e administrador de maneira separada vai deixar de existir. Minha visão. Por quê? O mercado... Eu sei o que está certo nos outros mercados e poucos estão trazendo para o mercado condominial. Daqui a pouco eu não vou precisar de síndico e administradora. Os sistemas, daqui a pouco, serão muito mais autônomos. Hoje, o administrador de condomínio quebra pedra. Quebra pedra. E o síndico não tem a mínima noção do que faz uma administradora de condomínio. Mesmo ele sendo síndico, responsável por tudo, ele não sabe o que é fazer uma análise de nota para fazer uma guia depois de imposto. Ele não tem a mínima ideia do que fazer uma conciliação buscando os centavos para fazer um livro de prestação de contas na ordem para o teu conselho falar assim: a nota fiscal está diferente do boleto aqui, não está batendo. E aí o colaborador erra. Tem tudo, né? Mas então eu vejo que esse mercado ainda é muito manual. Por mais que existam os sistemas e tudo mais, os sistemas foram construídos para seres humanos poderem trabalhar. Nós estamos passando pela era da IA, e a IA evoluiu muito em 6 meses. Muito em 6 meses. Em 2 anos, a IA vai estar fazendo todo o processo de quebrar pedra que uma administradora faz, que é conciliação bancária, que é o livro de prestação de contas, que é buscar... Que hoje os sistemas, 90% dos sistemas do Brasil hoje não busca a nota fiscal em nome do condomínio. Você tem que receber, você tem que buscar, você tem que ir atrás para você poder lançar. Isso já existe nos outros mercados. Tem banco que já tem isso aqui há muito tempo. Pra gente ver o quanto que o mercado condominial vai evoluir. Porque já existem essas soluções. Eu não tô falando de algo assim hipotético. Já existe em todos os outros mercados. Só não no nosso porque é cru. Porque as autoridades, as pessoas que estão à frente das grandes corporações, são pessoas que têm uma visão mais tradicional do papel, do sistema, de coisas nesse sentido, que quem pensar mais voltado para a tecnologia vai crescer, porque vai conseguir reduzir custo, vai diminuir erro. Eu estava fazendo uma resposta de notificação feita por um conselho que eu fiz toda ela baseada na inteligência artificial. Por quê? William, mas a inteligência artificial erra. Mas eu não ia achar a resposta que a própria IA buscou no meu e-mail, que eu já tinha respondido aquilo no e-mail de 2024. E a IA foi lá e buscou. Eu não ia achar que a IA foi lá e buscou automaticamente no meu Drive, que era uma ata de 2015 que decidiu aquilo que o conselho estava me cobrando. Eu não ia achar. Mas a IA conseguiu achar. Então, se eu não uso essas ferramentas, e daqui a pouco isso vai ficar tão comum, inclusive eu vou falar sobre isso, vai ficar tão comum no condomínio que a gestão vai ser dessa forma. E aí, tem uma coisa que a tecnologia não substitui, que é isso aqui. Essa relação. Como a gente se comporta, como é que a gente se olha no olho, se você sente confiança ou não naquilo que eu estou falando para você. É isso que não vai ser substituído. Porque essa parte operacional, a repetitiva, ela vai ser substituída. William, mas a IA vai tirar emprego. De quem não quer trabalhar, vai. Vai de quem fica tomando café, de quem sai trocar carta de Pokémon em vez de ficar trabalhando, porque existe. Existe nas empresas, em vez de ficar pagando conta, vai acontecer. Mas aquele que é bom, ele vai saber trabalhar com aquilo, vai saber usar, e eu vejo muito que nós vamos ter pessoas assistindo a IA trabalhar para corrigir desvios padrões,
nós vamos ter o síndico e isso vai virar um negócio só, porque a responsabilidade é do síndico já. Já é do síndico. Por que ele não faz? Porque ele não tem competência técnica para fazer. Ele então, não sabe entender você a vê tua um parte, cenário de parte. fusão Vejo. entre o que a administradora faz e o síndico como se fosse um CEO disso tudo. Sim. É mais ou menos isso. Eu vejo o síndico como porque CEO. a figura do síndico não pode simplesmente sumir, porque decisões precisam Não ser vai. tomadas. O que vai sumir é a administradora. Ao meu ver. A administradora tende a morrer. E se eu não pensar em como matar o meu próprio negócio hoje, que é o meu principal negócio, eu vou morrer junto. Eu tenho que pensar nisso. O que eu faço? Como eu me comunico? Como que eu crio narrativas de mercado para que quando isso acontecer, as pessoas já saibam quem eu sou? Hoje as pessoas não se conectam. A pessoa não vai se conectar com a empresa. A pessoa compra a pessoa. Quando você vai numa assembleia e vai se apresentar, eles compram a Iris. Porque eles gostaram da forma que você falou. Quando eles vão escolher a tua assessoria jurídica, eles vão comprar a doutora Luciana, porque eles gostaram como você falou. Eles compram pessoas. O mercado vai se tornar 100% relacional, né? Não interessa o nome da tua empresa. A avaliação tanto do Google que ela tem, ou Reclame Aqui que ela tem. Eu gostei, mas eu gostei. 80% dos negócios acontecem com quem você tem determinado tipo de relacionamento. Hoje não dá para você se relacionar com todo mundo, mas dá para você... Se você começa a automatizar o teu processo e consegue se dedicar em se relacionar mais, daqui a pouco todos nós podemos ser síndicos, porque eu tenho um processo garantido que o boleto vai estar sendo emitido no prazo, que é a dor do administrador. Porque se tem time, às vezes o time... O livro está no prazo. As contas não são pagas em atraso. As pessoas estão entendendo, estão tendo retorno rápido no atendimento. O atendimento de uma administradora de condomínio, se você for analisar, mesmo jurídico, se você for analisar o atendimento que você recebe, 80% do atendimento que você recebe, a resposta está no sistema, está no regimento, está na convenção, está na lei ou está numa decisão da Assembleia. Uhum. E jurídico é a mesma coisa. Uhum. 80% das coisas que você recebe... Está no regulamento, ou está na convenção, ou está na... Ou você vai falar assim, isso aqui está no artigo 1348 do Código Civil, inciso 3º, a tua atribuição tua, você tem que convocar a Assembleia e tudo mais. Então, vejam como as coisas repetitivas de fácil acesso, isso vai ser substituído. E isso as pessoas vão conseguir acesso à informação de outra forma. O que não vai conseguir substituir é como a gente se relaciona. E aí é que está o investimento, né, em mudar a forma de pensar. É por isso que o gogó vai continuar. Aquele que tem o gogó e souber usar a tecnologia, esse vai continuar se dando bem. Não vai ser o mais gestor. O síndico não vai precisar saber tanto mais sobre a administração de condomínios, porque hoje, por exemplo, eu fiz aquela prova da certificação 5 estrelas. E a galera estuda pra caramba, tal, e os síndicos se matam em estudar. Eu fui lá e fiz. E passei. Fiz a prova em 1 hora e pouco. Por quê? Porque o administrador de condomínio tem que saber de tudo. Quando você é pequeno, você é colocado contra a parede, você tem que saber fazer a nota fiscal, você tem que fazer o livro, você tem que fazer o balancete, você tem que fazer a emissão do boleto, você tem que saber do RH, você tem que saber um pouco de tudo. Então você aprende de condomínio muito. Então a figura do síndico não vai deixar de existir, mas quem é síndico hoje não tem competência para administrar. Então essa administradora, o nome nem deveria existir. Porque segundo o artigo 1347 do Código Civil, quem administra a Assembleia elegerá um síndico para administrar o condomínio. Então quem administra é o síndico. A administradora ela é um braço, ela é um BPO financeiro, administrativo, de orçamento, de compras e tudo mais. Ela é um braço. A administradora, ao meu ver, vai assumir esse papel, porque ela sabe o que está fazendo. E quando ela consegue investir em tecnologia, ela só precisa se relacionar na ponta. Ela só precisa fazer aquilo que faz com que a percepção das pessoas entendam que ele está trabalhando. É andar com a prancheta. Estou aqui, gente. E tem muita gente que vai estar satisfeito, só que o boleto vai estar sendo emitido, as coisas vão estar sendo no prazo. Então, o síndico, que é só síndico, ao meu ver, não vai sobreviver. A administradora vai deixar de existir porque ela vai virar a administradora de fato do condomínio. Porque para administrador de condomínio, só falta relação com as pessoas. E se você for ver, quem já foi síndico, o último condomínio que eu estava de síndico era 464 unidades. Agora em julho eu saí do meu último mandato. Foi por isso que eu criei a cartilha, que é um produto que mais de 2.000 síndicos adquiriram, porque eu centralizei tudo aquilo que era pergunta repetitiva num documento do Canva. Simples, básico, assim. Muito simples. E tá aqui. Tua resposta tá aqui. Ah, não sei o que. Tua resposta tá aqui. Tua resposta tá aqui. Um documento, um PDF. Tua resposta tá aqui. Tudo que você precisa tá aqui. Porque eu centralizei isso. Porque é tudo repetitivo. Ou seja, daqui a pouco, se é uma IA conseguir no meu WhatsApp responder de acordo com aquela cartilhinha ali,
eu diminuo 80% dos meus atendimentos e vou atender só aquilo que é necessário realmente eu atender. Porque o síndico se estressa, a administradora se estressa em ficar fazendo coisas repetitivas. De novo, eu vou explicar a mesma coisa. Mas quando é um problema de verdade, você gosta. É verdade. Você gosta de resolver. Esse aqui é BO, esse aqui é pra mim. Esse sim. Esse é BO, esse eu quero ver como é que é. Esse eu quero aprender. Meu apartamento que pegou fogo esse final de semana. Esse eu vou ajudar. Aí vale a pena, porque você não tá gastando flecha com índio morto. Nem pode falar flecha. Flecha com bala com bandido morto. Não sei agora. Não pode, café, não gente. pode. Ô, William, e nessa linha de raciocínio, então, você acha que o síndico profissional vai crescer? Eu acho que nós estamos vivendo um momento da pulverização das administradoras e dos síndicos. Vão crescer, vão inchar, vão quebrar, vão queimar o mercado. E quem investir em tecnologia, souber fazer administração de condomínio de fato e se relacionar com as pessoas, daqui a pouco a administradora vai botar uma pessoa que seja um Agostinho Carrara da vida na frente para fazer a função de síndico lá e falar assim, deixa que o resto aqui nós estamos garantindo. Aqui nós fazemos. E eu acho que o síndico vai crescer, mas se ele não souber o que precisa fazer para administrar condomínio, ele não vai conseguir ter a tecnologia. Porque ele não vai saber orientar a tecnologia, orientar uma IA, ele não vai saber o que pedir para a IA, para que a IA faça aquilo que ele precisa. A percepção que eu tenho da inteligência artificial, que ela veio para ajudar muito, e eu tenho usado muito a IA lá no escritório, mas é exatamente isso, você tem que saber dar os comandos. E quando você domina aquilo que você trabalha, quando você domina a área que você atua, é muito fácil trabalhar com a IA. E ela te ajuda muito. Mas você tem que ter o conhecimento. Exatamente. Vai ser muito diferente daqui a pouco o advogado condominial e o administrador que não passou por aquilo que vocês passaram, ele lidando com IA, ele vai ter um resultado muito aquém. Então, usando a mesma IA, sim, ele vai ter um resultado muito abaixo do de vocês, porque vocês sabem o que fazer, ou como fazer, e se essa IA deixar de trabalhar ou errar, vocês conseguem identificar, isso, porque vocês sabem fazer. E erra. E ela erra. E é uma baita de uma ferramenta. Não adianta a gente resistir, dizer, não vou usar e tudo mais. É igual o taxista reclamando do Uber, gente. Eu acho que o trabalho, a IA, ela não vai eliminar o trabalho das pessoas. Eu acho que ela vai dividir as pessoas em quem domina a IA e quem não domina. Sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque se você não seguir esse fluxo, muito possivelmente você vai ser deixado de lado do mercado futuro daqui 5, 10 anos, né? Com certeza. E para você ver o quanto que o mercado condominial ainda está atrasado nas suas discussões, hoje nós discutimos que a portaria remota vai tirar o emprego do porteiro. Mas nós não vemos as pessoas discutirem por que o atendente do McDonald's não está mais tirando pedido. Que você tem que chegar e colocar no totem. Ninguém pergunta mais por que você não tem que ir no banco para pegar um atendimento bancário e você virou atendente do banco que você coloca aquilo que você precisa. Você paga as contas, então você está trabalhando para o banco. Tá cada vez menos caixas. Eu vou no autoatendimento. Eu não vou no caixa de autoatendimento, eu mesmo passo. E aí ninguém tá brigando por isso. Mas a portaria remota, não. O mercado condominial, nós não aceitamos. Nós queremos os dinossauros de volta. Então isso é muito bom. Isso é uma baita de uma oportunidade para quem está entendendo esse movimento. Porque tem muita oportunidade de crescimento. Muita oportunidade. Agora é minha vez, gente. Olha, vou ter que atender, meu Deus do céu. Viu? Mesma coisa, tá no silencioso, mas tá configurado para... Bom, a gente tá chegando no um terço final aí do nosso podcast. Passou rápido aqui o nosso papo. A gente teve momentos aí de falar dos... Eu posso agora e não me ligue mais. Que coisa! Bem no meio do podcast e ficar me ligando? Pelo amor de Deus! Tem que ter um Simancol, né? Desculpe, gente. Muito bom. A gente teve a hora de falar dos Alecrins Dourados, a gente falou aqui do William, a versão empreendedor, empresário, né? E agora, pra gente chegando aí no final, a gente tem 2 quadros que a gente sempre faz com os nossos convidados aqui. Tem mais, gente? Vocês querem me assustar hoje? Eu tô assustador. Aqui o primeiro deles é Mito ou Verdade. Eita. Então a gente... tipo notifica ou deixa passar? Tipo isso. Não, esse é bom. Isso, né? Então, você fala se é mito ou verdade e justifica o porquê. Depois a doutora Luciana, a gente tem o quadro bate-bola, e aqui a gente faz essa dobradinha, eu falo um mito, ela fala outro, depois a gente tem um bate-bola de complete a frase, bem primário, tá?
Tá, Bem ó, ginásio. eu não terminei o supletivo direito. né? Bem Você ginásio veja. pra ficar fácil, entendeu? Pra você, assim, então, pra não ó, dificultar muito. Vocês não me lasquem, gente, senão eu vou passar vergonha, eu vou caguejar na frente da câmera, eu vou chorar aqui. Não, você vai mandar Eu vou falar muito que eu tenho que ir bem. no banheiro pra sair correndo. Vamos Pegou lá. café. Mito ou verdade? Síndico tem que resolver tudo. Minto. Ai. Síndico não é um vizinho que faz favores, né? Não tem como. Já passou essa era do vizinho que faz favores. Síndico não tem que fazer tudo, nem tem condição para tal. Síndico não é super-herói para ficar batendo de porta em porta para parar o barulho, porque possivelmente ele venha a ser espancado. Como já Isso aí. aconteceu. A administradora manda no condomínio. Bom, se fosse. Só fui espontâneo, mas desculpa. Foi. Bom, mas não é assim. A administradora é uma prestadora de serviço, não manda nada, a administradora não convoca assembleias, a administradora faz o que o síndico manda, o que o síndico delega. Mas a administradora, gente do céu, a administradora é um braço. Se não tem alguém mandando o que ela fazer, ela vai fazer aquilo que está sendo mandado. Simples assim. Portanto, se o síndico é ruim, A administradora segue o fluxo. É. O que é mito? O que é mito? exatamente. A administradora é o filho do síndico. Né? O filho faz o que o pai manda. Talvez assim as pessoas entendam um pouquinho melhor. É. Todo morador lê a convenção. Lê, verdade, quando você notifica ele. Aí ele vira especialista, gente. É incrível. Segundo o artigo tal, você não poderia ter feito isso porque a dona Madalena do 502 fica deixando as plantas dela lá em cima. E eu nunca reclamei. Quero ver quando cair na cabeça de alguém. Eu nunca reclamei de ninguém. Agora eu vou passar a reclamar de tudo nesse condomínio. Isso aí. A Assembleia resolve qualquer problema. Menos o de falta de noção, né? E outra coisa, e menos a questão do bom senso, que bom senso em condomínio é igual desodorante, só usa quem não precisa. Muito bom, muito bom. Grupo de WhatsApp ajuda a gestão. Ajuda a gestão a afundar o Titanic, né? Estamos todos no mesmo barco. Qual? Titanic. Grupo de WhatsApp é uma ferramenta feita pelo capeta para atormentar o síndico. Ponto. Último mito ou verdade? Condomínio é uma empresa. Verdade. Condomínio é uma empresa, o síndico é o CEO, o conselho são os diretores e os condôminos são os sócios. Enquanto eles não entenderem isso, o condomínio deles vai continuar uma porcaria, porque eles vão continuar votando mal, escolhendo por preço, e escolhendo por preço eles vão ter o serviço que o preço barato oferece. Porque quando eu pergunto para você, Iris, me indica um lugar bom para vir aqui, você vai me indicar o melhor lugar, não necessariamente o mais barato. Quando as pessoas que escolhem o síndico por valor, a administradora por valor, são as mesmas pessoas que vão no mercado e não pegam um refrigerante de cola mais barato. Por que para administrar milhões tem que ser aquele que cobra mais baratinho, aquele que não tem seguro, aquele que não tem sede, aquele que trabalha numa garagem? Nada contra, porque eu já fui essa pessoa. Faz parte da evolução. Mas por quê? Maravilhoso. Bom, esse quadro Mito Verdade nosso vai merecer um corte dele inteiro, viu? Porque ficou muito bom aí as respostas. Bate-bola agora. É a frase da quarta série, entendeu? Complete a frase que a tia da quarta série faz pra gente. De frente com Gabi, praticamente, então. É isso? De frente com Gabi aqui. Ser síndico é... Um saco. Ponto. O morador ideal É aquele que não manda o WhatsApp. Não manda o WhatsApp. E a administradora ideal? Aquela que faz o boleto no prazo, o livro no prazo e não atrapalha a gestão. A Assembleia perfeita? É aquela que acaba em 40 minutos. Com certeza. Eu acho que eu tenho, nesses 11 anos de estrada, umas 3 que acabaram. Eu tô com 11 3 anos. perfeitas, Tô então. com 11 anos. Eu também tive umas 2, 3. Tá vendo como é que a gente tem uma sintonia aqui, viu? O maior erro de um síndico? Aceitar ser capacho dos outros e tentar agradar todo mundo. Essa Excelente. doeu, hein? O melhor conselho que já recebi? O melhor conselho que eu já disse é o conselho consultivo que só fiscaliza as contas.
o conselho fiscal que só fiscaliza as contas. Esse é o melhor conselho que eu já recebi. Na verdade, o conselho é um conselho aqui, entendeu? Qual o melhor conselho que você já recebeu na sua vida? O melhor conselho é defina onde você quer chegar. Primeiro, antes de qualquer coisa. Saiba onde você quer chegar, senão você vai colocar a vela. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Boa. Nunca faça isso em um condomínio. Olha, tem tanta coisa. Nunca faça isso. Agora vocês me fizeram pensar. Mas nunca tente agradar todo mundo. Isso. Você não é um vendedor de sorvete. Boa. E para finalizar, o condomínio do futuro será? O condomínio do futuro será todo integrado por inteligência artificial. Os aplicativos serão pedidos via WhatsApp do condômino. Ele vai conseguir fazer reserva por ali, ele vai ver o livro de prestação de contas por ali, ele vai fazer pedidos assim como ele quer fazer hoje e não tem 24 horas por dia. O condomínio do futuro vai ter isso de maneira automatizada e o síndico vai ser um gestor, de fato, um verdadeiro CEO com competências gerenciais para fazer a valorização de patrimônio que aquele condomínio precisa, que é deixar legado, é pegar um condomínio em X situação e entregar uma fotografia melhor no final da gestão. Não está aqui no script não, mas eu quero fazer uma pergunta, depois a gente vai para o encerramento com a pergunta final. Você acredita que a profissão de síndico deve ser regulamentada? Olha, mas você é polêmico. Eu vejo assim, ó. Vamos de polêmica. Síndico é um cargo eletivo. Síndico tem mandato e não tem contrato. Se a profissão de síndico for regulamentada e eu tiver que ter pré-requisitos mínimos, eu acredito que para ser presidente da República também tem que ter. Porque tem que ser eleito igual. Tem que ter requisito. Se para ser síndico eu tenho que ter uma formação mínima, por que para administrar um país, um estado, uma cidade, eu não tenho que ter? Mas falando... isso eu falei o comparativo e me coloquei em cima do muro. Mas sim, eu acho que sim. Assim como eu acho que na política tem que ter requisitos mínimos, eu tenho que ter um mínimo, porque senão eu vou continuar votando por narrativas, porque eu não gosto do outro, então eu voto nesse. Então eu acho que tem que ser regulamentada para que a gente possa melhorar isso no nosso país. Ao mesmo tempo, isso vai tirar a oportunidade de alguns que querem entrar na profissão. Mas a coisa está tão feia, nós temos tantos absurdos acontecendo nos condomínios pelo país. 30% dos condomínios do país são autogestão. Ou seja, não se sabe como é que está acontecendo. Tem muito síndico com administradora que está fazendo coisa errada. Por falta de conhecimento, por falta de preparo. Hoje, ser síndico não é a mesma coisa que ser síndico há 10 anos atrás, quando a gente começou. A exigência é muito maior. Virou uma empresa, sim. O imediatismo da resposta é muito maior. Tem muito mais gente de olho e o condômino tem muito mais conhecimento. Porque hoje a informação, ele pergunta para Iris, pergunta para a doutora Luciana, pergunta para o William, síndico revoltado, e o condômino vai ter uma resposta que o síndico não tem. Porque às vezes ele não quis buscar conhecimento. Então, essa é a minha visão. Você fez uma analogia muito interessante para refletir, né? Comparando aí com o presidente. Não, presidente, governador, vereador... Não, mas é uma analogia muito interessante para a gente refletir mesmo. De maneira geral, porque eu tenho que ter um mínimo para administrar um poder executivo. Se o micro a gente tem que ter o mínimo, por que não? Eu acho que o condomínio é a expressão do macro na própria política, aquilo que a gente falou lá atrás, né? Porque é gestão, é administração, é eletivo. Eu não acredito na democracia. Ao ditador revoltado. Não acredito na democracia. Toda democracia, ela, em determinados momentos, ela é burra. Porque geralmente quem está votando não tem conhecimento técnico para saber em que está votando e o que aquela pessoa deve fazer. Quem vota num síndico não sabe o que o síndico deve fazer. Quem escolhe... leva para eleição para eleger administrador. O que vai ser feito? O mais barato. O menor preço. Pois é, porque... mas é democracia. Tudo bem, é democracia. Mas aquilo é melhor para o condomínio? Quando a tua mãe fala, não, você vai voltar e vai botar um casaco e vai sair... Porque ela sabe o que é melhor para você. Se fosse democracia, você ia fazer o que você quiser. Então eu acredito numa monarquia, digamos assim, alguém que é colocado lá por condição técnica, para gerenciar, para fazer a coisa andar. Por mais que eu não goste de ouvir aquele não, mas que seja em prol da coletividade. Senão, o síndico, que é um bom gestor, como a Iris já comentou, começa a fazer uma boa gestão, começa a dizer não no condomínio que sempre foi acostumado a ser um cambalacho. A primeira coisa que as pessoas vão fazer, democraticamente, é retirar essa pessoa e colocar uma do jeito
delas. Que façam do jeito que elas querem e aquilo continue uma anarquia, uma zona desvalorizada, porque o síndico notificava quem colocava varal na sacada. E eu acho um absurdo, daí aquele condomínio fica desvalorizado, todo mundo perde e o patrimônio desvaloriza. A democracia ela é boa para quem tem a melhor narrativa. Mas isso é um papo para um próximo. É muito e é polêmico, né? Muito flexível. William, queria agradecer demais aqui a tua presença. O selamento vem. A gente tem uma pergunta tradicional aqui que encerra o nosso podcast. Para você, já que a gente está na conexão máxima, qual que é a principal conexão que um condomínio precisa ter? Pessoas, né? Pessoas. Eu tenho que aprender a me conectar com pessoas. Se eu não me... O condomínio é feito por pessoas. O condomínio é muito gostoso, muito bom de administrar. O único problema é que mora gente dentro. Muito bom, muito bom. Doutora, últimas palavras para a gente encerrar. Não, eu quero agradecer a sua participação, foi sensacional. Eu acho que esse seu humor traz leveza, né, para esse ambiente que às vezes é um pouco pesado, né, lidar com pessoas. E agradecer demais a sua presença, foi muito boa essa experiência. Bom, William, faço minhas palavras aí da doutora Luciana, foi muito bacana. Se deixasse, colocasse mais pão de queijo aqui. Menino, ia longe, faltou doce de leite. Ele reclamou que faltou doce de leite. Vamos pensar na próxima, vai ser você fica assistindo de casa. Eu fico tá com inveja. Tá tudo bem. Bom, obrigado mais uma vez. @Síndico Revoltado para vocês. Sigam também a Máxima, @máxima.dm. E me sigam lá, @Luciano Furtado de Andrade. E me sigam também, tá? Bueno.máximo. Gente, a gente vai encerrando por aqui o nosso episódio de hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.